Bom, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje é dia 1º de julho de 2020, ano da pandemia, né? Essa maledeta pandemia que não passa graças a esse isolamento meia-boca que nós temos aqui no Brasil. Mas vamos deixar esse assunto de lado, senão a gente vai ficar doido, se é que a gente já não está, né? Então, como eu disse na última aula, inclusive estou até a caráter aqui, não sei se vocês perceberam, estamos ouvindo aqui Led Zeppelin, Immigrant Song, né? A canção do imigrante, grande Jimmy Page, porque nós vamos falar sobre imigrantes, a imigração que ocorreu no Brasil, né? A chegada de um grande número de imigrantes ao Brasil no período entre o final do século XIX e início do século XX, principalmente entre os anos de 1890 e 1930. Na realidade, já lá por volta de 1820, quando a gente tinha aqui no Brasil Dom João VI, tinha vindo um pequeno grupo de suíços. Dom João VI tinha pagado um camarada lá para trazer uma centena de suíços, deu um dinheiro para o cara, mas o cara embolsou a grana e acabou trazendo quase 2.000 suíços, enganou eles. Eles foram levados para a região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, né? Até que eles vinham de Friburgo, daí o nome de Nova Friburgo. Mas essa foi uma experiência que não deu certo, né? Muitos não se deram bem, muitos acabaram voltando, muitos acabaram ficando também, mas essa foi uma experiência isolada e a gente nem leva muito em consideração, porque o grosso mesmo da imigração no Brasil começa no final do século XIX, início do século XX. Como vocês podem ver aqui no livro, na página 58, vieram imigrantes dos mais diversos países: Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Japão, da Turquia, do Oriente Médio, enfim, de vários lugares. Mas os que vieram em maior número foram principalmente italianos, ok? Principalmente italianos, chega de rock por agora, principalmente italianos. Foram mais de 1.150.000, segundo a tabela do livro, portugueses, mais de 1 milhão, e espanhóis, mais de 550.000. Pois bem, por que vieram principalmente esses três? Tá? Mas antes de falar por que foram escolhidos principalmente esses três povos, vamos falar um pouco sobre os italianos, que aliás foram a grande maioria que chegaram aqui. Pra vocês terem uma ideia, no início do século XIX, o país que hoje a gente conhece como Itália ainda não existia. A Península Itálica era praticamente uma colcha de retalhos com inúmeros reinados. Então você tinha o reino do Piemonte e da Sardenha, o reino da Lombardia-Vêneto, o reino das duas Sicílias, os estados pontifícios, que era o estado ali dominado pelo Papa, tinha o Grão-Ducado de Módena, de Parma, tinha o Grão-Ducado da Toscana, ok? E então, por volta de 1848, 1849, o reino do Piemonte e da Sardenha, liderados pelo rei Vittorio Emanuele, começam as guerras para tentar unificar todos esses reinos que estavam na Península Itálica. No primeiro momento, o reino do Piemonte e da Sardenha pede ajuda para o governo francês para derrotar os austríacos. Na época, o país chamado Áustria ainda não existia, né? A Áustria fazia parte do chamado Império Austro-Húngaro, que dominava ali o reino da Lombardia e Vêneto. A França, como não via com bons olhos, né, o Império Austro-Húngaro aumentar os seus domínios, então a França apoiou o reino do Piemonte e da Sardenha nessa guerra pela unificação da Itália, que aliás foram 3 guerras. E após 3 guerras, o reino do Piemonte e da Sardenha consegue, com a ajuda dos franceses, derrotar o Império Austro-Húngaro, expulsa os austríacos ali do norte da Itália e anexa o reino da Lombardia e do Vêneto.
paralelamente com a ajuda de um revolucionário que vocês já devem ter ouvido falar, Giuseppe Garibaldi. Era um revolucionário republicano que inclusive esteve aqui no Brasil. Giuseppe Garibaldi, ele por volta de 1860, ele invade a Sicília juntamente com os chamados I Mille, que significa os 1000, porque foram 1000 homens aproximadamente, e camicie rosse, que eles usavam camisas vermelhas. Então Garibaldi, com esses 1000 voluntários, obviamente com apoio popular, eles conseguem derrubar o reino das duas Sicílias, que era aquela região sul da Península Itálica, que você tinha a ilha, né, que até hoje se chama Sicília, e toda a região meridional da Itália. Então, obviamente, com esse paralelamente ocorreram também revoltas no Grão-Ducado da Toscana, de Parma, outros territórios que faziam parte do Estado Pontifício, como a região de Marche, Abruzzo, ok? Elas foram incorporadas a esse novo reino italiano que estava surgindo. Porém, isso até 1860. Porém, faltava, digamos, a cereja do bolo, que seria Roma, tá? Porque essa nova nação italiana que estava surgindo já imaginava que a capital deveria ser Roma. Só que Roma era dominada pelo Papa. Apesar dos estados pontifícios tiverem o seu território muito reduzido, mas Roma conseguiu resistir. Obviamente o Papa não via com bons olhos o surgimento dessa nova nação, e o Papa pede auxílio aos franceses. Então a França manda tropas para ajudar o Papa, e o Império do Piemonte, né? O reino do Piemonte e da Sardenha e as tropas garibaldinas não conseguem expugnar a capital, né, que eles pretendiam, né, Roma, que era dominada pelo Papa. Porém, em 1870, a França se envolve na chamada Guerra Franco-Prussiana, então retira suas tropas de Roma, e com a retirada das tropas francesas de Roma, as tropas garibaldinas e do reino de Piemonte conseguem finalmente, né, conquistar Roma e anexar Roma para esse novo país chamado Itália. Obviamente o Papa na época, o Papa Pio IX, ele não gostou disso, ficou pé da vida, excomungou essa nova nação italiana que surgiu naquele período, tanto que entre 1870 e 1829 o Papa se retirou ali no Castel Sant'Angelo, não reconheceu a nação italiana, ok? Isso, digamos que o Papa só acabou fazendo as pazes com a Itália no governo do ditador Benito Mussolini em 1929, com o chamado Tratado de Latrão. Obviamente a Itália pagou uma bela quantia em dinheiro para o Papa, né? Sabe como é que é, né? E aí finalmente o Papa perdoa, né, a nação italiana, e aí surge a nação Vaticano, né? O Estado do Vaticano surge em 1929. É um estado bem pequenininho, onde o Papa manteve o controle. É um estado de aproximadamente, acho que no máximo 40 hectares. E, enfim, em 1929, obviamente em 1929 era o Papa Pio XI. Pio XI que fez o Tratado de Latrão com Mussolini e praticamente perdoa os italianos. Então, o país chamado Itália surge somente, praticamente quase como é hoje, em 1870. Né? Quase como é hoje, porque uma parte do território no norte, né, foi anexado somente ao final da Primeira Guerra Mundial, que a Itália, na Primeira Guerra Mundial, ela se uniu aos aliados, ela fez parte daqueles que ganharam a guerra, e anexou territórios que pertenciam ainda à Áustria, né, ao final da Primeira Guerra Mundial. Mas enfim, em 1870 tem o surgimento
né, do país Itália, e aí você tem a monarquia italiana, primeiro rei Vittorio Emanuele. E obviamente, quando a gente fala também, um dos motivos pelos italianos serem a maioria dos que vieram, não só os italianos, mas vejam bem, italianos, portugueses e espanhóis, povos do sul da Europa, porque como vocês bem sabem, a Revolução Industrial, ela surge na segunda, ela surge na Inglaterra e começa na segunda metade do século XVIII. E ela começa principalmente pelos países do norte da Europa. Então, na Itália, obviamente, a Revolução Industrial só chegou depois que a Itália, né, surgiu como nação, após 1870. E com a Revolução Industrial, você tem uma modificação ali da sociedade italiana, com um grande prejuízo, né, para a sociedade rural, porque você tem o começo da industrialização, aí principalmente no campo começam a surgir grandes latifundiários, os pequenos camponeses começam praticamente de pequeno, eles começam a perder as suas propriedades para os grandes latifundiários, e esses pequenos camponeses acabam se transformando em trabalhadores braçais, não só no sul da Itália, mas também no norte da Itália. Você tinha uma grande pobreza, uma grande miséria, ok? E, paralelamente a isso, o governo brasileiro, ele estimulou a vinda desses três povos, italianos, portugueses e espanhóis, por três motivos principais. Esses três povos têm a língua de origem latina, né? Então ficaria mais fácil a compreensão do português por esses povos, mas principalmente porque eram brancos e católicos, tá? E por que essa questão do brancos e católicos? Pois bem, no final do século XIX, teve um camarada que começou com um movimento chamado, ele criou um conceito chamado de eugenia. Eugenia significa o bom gene. Francis Galton. Francis Galton era um antropólogo inglês, tá? Ele era primo de Charles Darwin, tá? Francis Galton, além de criar esse termo de eugenia, que praticamente, o que ele dizia, né, com essa eugenia? Que deveria ser proibido por decreto o cruzamento entre os humanos de pedigree, no caso os brancos europeus, com os humanos vira-latas, que seriam os negros, os indígenas, as pessoas com deficiência, enfim, os pobres, tá? Porque ele dizia, o que ele fez? Ele também foi um dos precursores do darwinismo social, tá? E eu já devo ter falado algumas vezes para vocês, não confundam o darwinismo social com o darwinismo. O darwinismo foi uma teoria biológica criada por Charles Darwin, no final, na segunda metade do século XIX, com aquele livro que ele lançou, A Origem das Espécies. Darwin criou a teoria da evolução, tá? Mas a teoria da evolução é uma teoria biológica, e hoje a gente nem fala mais em darwinismo, a gente fala em neodarwinismo. Por quê? Porque quando Darwin elaborou a sua teoria, ele desconhecia as leis de Mendel, né? Gregor Mendel, um monge polonês, né? Que fez experimentos sobre a hereditariedade, né? Fez um experimento lá com as ervilhas, mas isso aí depois vocês veem com o professor de biologia. Mas enfim, Darwin desconhecia as leis de Mendel, Darwin desconhecia a genética ainda nem existia ainda, tá? Então hoje a gente fala em neodarwinismo, mas o Francis Galton, o primo dele, ele transpôs as ideias do Darwin, né? A questão da seleção natural, transpôs as ideias biológicas de Darwin, tanto que no primeiro livro dele, né, A Origem das Espécies, em nenhum momento Darwin citou o ser humano. Então o Galton transpôs a teoria de Darwin para as sociedades humanas,
Tanto que o Galton foi um dos precursores do darwinismo social. E o darwinismo social dizia mais ou menos isso. Olha, baseando-se na teoria do Darwin, né, mas baseando-se, né, daquela maneira obtusa, né, bem distorcida. Olha, nós europeus, brancos, como nós somos mais inteligentes, nós somos a raça que se melhor adaptou. Por isso que nós dominamos o mundo. Aliás, nós temos o direito de subjugar as raças inferiores. Aliás, o termo raça também foi um termo criado no final do século XIX por esses teóricos do darwinismo social, né, da eugenia, porque a raça, né, hoje, gente, a gente sabe que só existe uma raça, a raça humana, tá? As diferenças são pigmentos, é uma questão de mais ou menos melanina, que muda a cor da pele, mas somos todos da raça humana. Porém, na segunda metade do século XIX, foi criado esse termo de raça justamente para classificar, né, as várias etnias, né, em raças superiores. Obviamente a raça superior era a raça branca europeia, e distingui-las das raças inferiores, né? As raças negras, indígenas, e aí vai. Pra vocês terem uma ideia, esse movimento eugenista, ele teve muitos seguidores também no Brasil. No Brasil, o principal, né, teórico dessa teoria era um farmacêutico chamado Renato Kell, mas também tinha um médico imunologista. Hoje em dia estão se falando muito de imunologistas, virologistas. Era um cara famoso da época, Vital Brasil, Arnaldo Vieira de Carvalho, que foi o fundador da Faculdade de Medicina da USP, o escritor Monteiro Lobato também apoiava a teoria eugenista. Essa teoria eugenista, ela perdurou praticamente até quase os anos 40, 50 do século 20. E, enfim, essa ideia eugenia, darwinismo social, o governo brasileiro estimulou a vinda de italianos, portugueses e espanhóis, principalmente porque eles eram brancos e católicos, e porque eles tinham essas ideias que se deveria no Brasil fazer um branqueamento da raça brasileira, porque eles entendiam que no Brasil tinham muitos negros, muitos mestiços, e isso seria mal para a civilização brasileira. Então eles queriam trazer mais brancos para um branqueamento da população brasileira. Por isso que eles escolheram principalmente italianos, portugueses e espanhóis. Inclusive o governo brasileiro fazia muita propaganda nesses países. Obviamente se aproveitou também do fato que na recém-surgida nação italiana você tinha muita pobreza, você tinha muitos italianos que literalmente estavam numa enorme miséria, mas Portugal e Espanha também, que ainda estavam no princípio de industrialização, ali tinha muita gente também na miséria. O governo brasileiro estimulou a vinda dessas pessoas, né, principalmente por serem brancas e porque eles queriam branquear a população brasileira. Como vocês sabem, também no Brasil, no final do século XIX, né, termina a escravidão, mas infelizmente termina a escravidão em 1888, mas infelizmente não termina o preconceito, e preconceito que perdura até hoje, né? Como dizem os americanos, Black Lives Matter, né? Ou seja, vidas negras importam, não que as vidas brancas não importam, ok? É que os brancos não sofreram e não sofrem o preconceito que os negros sempre sofreram e sofrem ainda hoje no Brasil. Bom, para finalizar o capítulo sobre a imigração, aqui na página 60 do livro tem um pequeno quadrinho falando sobre dois times de futebol, né, que na época, no início do século XX, se chamavam Palestra Itália. Tinha o Palestra Itália de Belo Horizonte e o Palestra Itália de São Paulo.
Palestra em italiano significa academia. Mas esses dois times que se chamavam Palestra Itália, quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Itália, a Alemanha, né, e o Japão, que faziam parte do eixo, se tornaram inimigos do Brasil. Quando o Brasil entra na Segunda Guerra, ele entra ao lado dos Estados Unidos. Então o Brasil decreta que todos os símbolos que lembrassem, né, italianos, alemães e japoneses deveriam ser suprimidos. Então o Palestra Itália de Belo Horizonte teve que mudar de nome, mudou de nome para Cruzeiro, em homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, e o Palestra Itália de São Paulo mudou de nome, né, para Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso foi em 1942, inclusive o primeiro jogo do Palestra Itália como Palmeiras foi na final do Campeonato Paulista de 1942, que aliás o Palmeiras ganhou por 3-1 contra o São Paulo, e aliás o São Paulo se borrou nas calças, estava perdendo de 3-1, aí o juiz deu um pênalti para o Palmeiras, aí o São Paulo saiu de campo, enfim, foi uma palhaçada. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, o São Paulo naquela época ele quis tomar o estádio do Palestra Itália, porque como tinha essa questão não só dos símbolos italianos, o São Paulo na época não tinha um estádio e falou: vamos tomar o estádio desses italianos aí. E para vocês verem como são as coisas, vocês sabem quem ajudou, né, os palestrinos, os palmeirenses de São Paulo? Um camarada chamado Vicente Mateus, que depois veio a ser presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então vocês podem ver, né, que Corinthians e Palmeiras também têm as suas origens muito próximas. São rivais, mas tem uma proximidade, né? Então o Palmeiras não teve o seu estádio tomado pelos São Paulinos, graças também à ajuda de quem? Dos corintianos. E gente, só para terminar aqui, humoristicamente falando, né, num clima bem tranquilo, futebol, gente, futebol é esporte, futebol é alegria. Então Corinthians e Palmeiras são rivais, mas não são inimigos, tá? Então esse negócio de uma torcida brigar com outra e os caras querendo se matar, isso aí não tem nada a ver, para vocês verem que a história ensina que corintianos e palmeirenses, muitos anos atrás, eles foram co-irmãos, um ajudava o outro, praticamente eles tiveram as mesmas origens. Hoje tem essa rivalidade, mas talvez o Palmeiras não fosse tão grande como é hoje se não fosse a rivalidade com o Corinthians, e vice-versa, o Corinthians, essa rivalidade com o Palmeiras, tá? Enfim, futebol é vida, futebol é alegria, tá? Paz. E São Paulinos, né, infelizmente, né, dor de cotovelo. E para os antes, né, lembrem-se, o primeiro campeão mundial foi a Sociedade Esportiva Palmeiras em 1951. Isso é história. O resto é dor de cotovelo dos rivais. Bom, gente, boa noite para vocês. Até a próxima, até o próximo vídeo. Se cuidem e fiquem em paz.